Boa tarde. Estamos começando mais um programa RH em Revista, diretamente dos estúdios da TV Comércio. Este programa teve iniciativa do Sim Comércio Guarulhos, com a produção e realização da Mídia Kit Comunicação e Cláudio Luve Palestras. Nosso convidado de hoje é o Dirceu Neto, conselheiro da Intercel Desenvolvimento Humano e também gestor de RH da Techfil, empresa reconhecida por 12 anos como uma das maiores empresas para se trabalhar pela revista Você S.A. Seja bem-vindo, Dirceu, e é com você, Cláudio Luve. Maravilha, Rodrigão! Pessoal, um prazer estar com vocês para mais um programa aí, tá certo? Hoje vai ser um dia fantástico, gente. Vamos estar entrevistando o Dirceu, mas temos uma convidada especial que vai entrar já já, a Leila Navarro, a grandiosa, a querida, a poderosa Leila Navarro vai estar entrando aqui via link ao vivo no programa. Pessoal, enviem perguntas, comentários e agradecer aí quem acompanha o programa aí, Angola, Moçambique, eu falo todos os programas, né, Rodrigão? Cabo Verde, Portugal, que nos acompanha, maravilha, gente, esteja com a gente aí, tá certo? Bom, o tema de hoje é os desafios da gestão de recursos humanos. E quais são esses desafios, soluções, aprendizados? Vamos ao nosso convidado para nos ajudar nesse dia? Dirceu! Cláudio, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, muito obrigado. Estamos aqui à disposição para falar de algo tão apaixonante que é recursos humanos. Verdade. Estou à disposição aí de vocês para contribuir e aprender com vocês também. Poxa, que bacana, Dirceu. É um prazer imenso estar com você no programa, né? E discutir, falar de um tema super importante, né? Que é os desafios da gestão de recursos humanos, né, Dirceu? É algo tão assim importante no nosso dia a dia, né? Mas antes da gente entrar no tema, Dirceu, fale um pouco da sua trajetória. Cláudio, estou há 25 anos em recursos humanos. Durante esse período, trabalhei no início da minha vida profissional em consultoria, né? Comecei com estagiário na área de departamento pessoal e depois fui evoluindo. Depois disso, trabalhei muito tempo numa grande multinacional do ramo do varejo, dentro do aeroporto de Guarulhos, mas espalhada aí por aeroportos do mundo inteiro. E depois vim para a Techfil, né? Surgiu a oportunidade de trabalhar na Techfil, né? Tenho 13 anos de indústria, só que 11 anos dedicados na Techfil, completo 11 anos agora no próximo mês. Assim, é uma satisfação enorme. Na Techfil eu cuido de algumas pastas, né? Eu trabalho juntamente com uma gerente que tem um viés mais de desenvolvimento humano e eu com uma gestão mais trabalhista, né? Então a gente de certa forma acaba um complementando o outro, né? Então estou há 11 anos aí nesse desafio e é uma alegria muito grande, né? Uma empresa que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Que bacana, Dirceu. E, Dirceu, bom, você falou da Techfil aí, e eu estou sabendo que ela está por 12 anos seguidos como a melhor empresa para se trabalhar pela revista Você S.A. É isso mesmo, Dirceu? É isso mesmo, são 12 anos, mas não são seguidos, né? Eram para ser 13 anos. Tá. Só que um ano nós acabamos não conseguindo passar para a etapa seguinte, porque houve uma mudança no regulamento e nós acabamos não nos atentando e acabamos, naquele ano específico, não conseguindo ir para as próximas etapas. Então, são 12 anos. Assim, é muito gratificante. Quando eu fui convidado para trabalhar na Techfil, eu sabia que era uma grande indústria, mas eu não conhecia o quanto ela era grandiosa, né? Eu falei, realmente, será que é tudo isso? Será que... Sempre fui muito desconfiado por natureza, né? Tá. E não era o caso. Realmente ela é uma grande empresa. Só que assim, Cláudio, para você estar entre as melhores empresas, eu costumo dizer que não é uma missão única e exclusiva do RH. Tá. Na verdade, todos têm que ter essa mentalidade. Tá. Desde a diretoria, né? Óbvio, né? A diretoria tem que estar dando apoio, mas de todos os gestores da empresa, os colaboradores da empresa. E todas as ações que a empresa fazem, elas são voltadas para a gestão de recursos humanos e voltadas para a estratégia da empresa, né? Estar entre as melhores é uma consequência. Tá. Né? Mas antes de falar, Cláudio, se você me permite, eu queria também explicar para o telespectador o que é a Techfil. Né? Legal, isso. Bom, a Techfil, inclusive está com a camiseta da Techfil aí, né? Então, esse é um dos programas que eu vou comentar daqui a pouquinho, que foi um dos programas que foi em homenagem a quem completou 10 anos de empresa no ano passado. Legal. Mas já, se você permitir, a gente fala um pouco mais. Claro. Falando especificamente da Techfil, ela é uma empresa especializada em filtros automotivos. Tá. Nós somos líderes no segmento na América Latina. Hoje nós temos 3 plantas em Guarulhos, né? Essas 3 plantas, um centro de distribuição e duas unidades fabris,
ela tem uma capacidade de produzir 8 milhões de filtros por mês, né? No mês passado nós batemos o nosso recorde histórico, né? Logo em meio à pandemia, em 6 milhões e 200 mil filtros foram produzidos, e temos uma capacidade de 8 milhões. E o que a TechFill preza? Inovação, tecnologia, né? Todos os nossos produtos são vendidos, são comercializados depois de testes mais críticos possíveis, né? Nós temos uma área de engenharia, uma área de qualidade, nós temos um setor de melhoria contínua. Então, assim, nós temos toda a equipe de manufatura, então é um laboratório que é um dos mais modernos também do segmento. Então, tudo isso é feito para que o produto TechFill seja entregue ao consumidor final com um preço bom e principalmente com qualidade. Né? Esse é um dos nossos diferenciais. E para isso, né, por isso que existem processos dentro do meio do caminho para você também reduzir perdas, né? Porque hoje, como tudo é muito caro, então quanto mais você enxugar as suas perdas, mais você consegue fazer um preço final ser atraente e entregar um produto com qualidade. Legal. Né? E falando um pouquinho das nossas normas, das nossas políticas de recursos humanos, todas elas, Cláudio, elas são voltadas à estratégia da empresa. Tá. Então, assim, desde os nossos programas, dos mais simples possíveis, nós fazemos muito com pouco, né? O que eu quero dizer é que, assim, é óbvio que quando você tem recurso para fazer, quando você tem dinheiro, quando você tem um caixa, você consegue fazer muito mais. Mas hoje em dia poucas empresas têm isso. Então o nosso desafio, né? E nós somos cobrados por isso, é para fazer cada vez mais com menos, né? Então, assim, nós temos mais de 20 programas, mas eu vou citar alguns deles, alguns até os que eu gosto mais, eu também não vou lembrar de todos aqui, mas eu vou citar alguns deles bem rapidamente para vocês saberem um pouquinho o que nós fazemos, né? Só para você ter uma ideia, 2 vezes por ano nós convidamos todos os filhos dos colaboradores, e juntamente com algum familiar, para que venha até a empresa, conheça o local de trabalho do seu pai ou da sua mãe. Legal. Nos últimos anos, por exemplo, nós fizemos uma camisa da empresa, igualzinha ao do uniforme, com o crachá com a foto do filho. Olha. Né? E normalmente, assim, aí o filho vai até o setor, tira a foto, e junto a isso nós também fazemos uma recreação, né? Então, tem personagens diversos, Monstros S.A., Frozen, tudo que você imaginar. Então, a criançada, além de conhecer o ambiente, passa uma tarde diferente, com lanche também, que é proporcionado a eles. Uma tarde diferente, e assim, eu posso falar por experiência própria, porque a minha filha teve a oportunidade de ir, e eu tenho certeza que é uma experiência que ela vai lembrar o resto da vida dela, né? Então, assim, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo a criançada lá, aquele monte de criança fazendo barulho. Esse ano foi prejudicado o calendário por razões aí da pandemia, sim, né? Sim. Temos programas de integração de todas as naturezas possíveis. Tem um deles que eu participo diretamente, que é uma integração que é a visita entre os colaboradores nas nossas 3 plantas, né? Mas não é simplesmente visitar. Como que funciona essa visita? Nós normalmente montamos grupo aí de 15 a 20 pessoas por vez. Esses grupos vão nas unidades e nos departamentos, o responsável pelo departamento, ou uma pessoa que atua naquele departamento, explica qual que é a missão, para que serve, alguns detalhes do departamento. E assim, tem muitos departamentos que as pessoas vão que nem sabia que existia dentro da empresa. Tá. Né? E assim, as pessoas sabem, nossa, tudo isso era aqui dentro e eu não sabia. Isso, além de você mostrar para as pessoas que você está preocupada com ela, com que ela conheça um pouco mais da empresa que ela atua, faz com que ela saiba o que cada um tem de importância dentro do processo para que tudo funcione. Então, assim, esse é um outro programa também muito legal. Outros programas, temos programas voltados à saúde, o Projeto Movimentar, então tem rapaziada que gosta de jogar futebol, nós incentivamos a participação em torneios de futebol de salão, de futebol de campo, fazemos torneios internos também de dominó, baralho, tudo que você imaginar. Além de incentivar para quem, por exemplo, quer participar de uma São Silvestre, de uma meia maratona, a empresa ela também subsidia para que as pessoas consigam participar. Uma outra coisa que a gente preza bastante é a questão da comunicação, né? Dentro do RH nós temos um subsistema que é a comunicação interna, nós temos vários canais internos que são voltados à comunicação, para que a comunicação chegue nas pessoas, né? Então, desde um WhatsApp, que é um canal com o RH, um Fale com o RH, que é um canal que vai direto para o e-mail da gerente da área, os programas, os cafés com o RH, café com o diretor, café com segurança do trabalho. Então, são inúmeros programas que são feitos que nos ajudam também a monitorar o clima e, ao mesmo tempo, saber quais são as expectativas dos colaboradores e trabalhar em cima delas. Então, assim, são muitas ações. Estou citando alguns para vocês, mas, assim, são inúmeros programas e a gente está sempre procurando inovar. Uma vez por ano a gente se reúne, né? Nós nos reunimos
e tentando ver o que está funcionando, o que precisa ser melhorado e trazer coisas novas, ou o que não está funcionando mais a gente tira, porque assim, a ideia é não se acomodar, né? E nisso tem uma colaboração muito grande, né, de um ex-diretor e de um ex-consultor que ficou muito tempo lá, que nos ajudou a fazer com que tudo isso acontecesse. Legal. Mas, de novo, Cláudio, isso só é possível porque a empresa inteira compra a ideia, tá? Não é uma ação exclusiva do RH. Tá. E é óbvio, além disso, tem outras ações que são, nós temos benefícios competitivos com o mercado, convênio médico, cesta básica, uma remuneração compatível com o que o mercado paga. Nós temos um crédito educativo, eu inclusive tive a oportunidade de fazer uma segunda graduação e uma pós-graduação com a empresa subsidiando 40% do meu curso, e qualquer pessoa com mais de 2 anos de empresa tem acesso a esse crédito educativo também. Então, assim, são essas ações que fazem com que, consequentemente, o clima da empresa se torne um clima agradável e torna ela uma das melhores empresas para se trabalhar. Que bacana, Liceu. Realmente, porque ela busca essa integração, valoriza os colaboradores, isso é fantástico, né? Então, assim, mas eu queria que você me falasse, então, até para a nossa audiência, os profissionais de RH, gestores, o que assim, me fala um exemplo do RH que realmente você considera um diferencial que o RH vem fazendo para colaborar para a empresa estar entre as 150 melhores. Assim, além de todas essas ações, só para não passar batido, você falou da camisa no início, né? Essa camisa é um dos nossos programas de reconhecimento, né? Então, uma vez por ano, as pessoas que fazem a cada quinquênio, 5, 10, 15, 25 anos e assim por diante, eles são premiados, né, com prêmios à escolha deles, né? E cada um com a sua relevância de acordo com o tempo de casa. E a camisa é só uma simbologia, né? Então, eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Legal. Assim, a TechFill, ela tem trabalhos enormes de inclusão, que imagino que a gente possa falar um pouquinho mais com mais detalhes, né? Falando da contribuição na vida das pessoas. Só que assim, eu vou te dar um exemplo, além desse trabalho de inclusão, de jovens, de deficientes, de pessoas com alguma deficiência, nós temos uma contribuição direta, assim, nós temos hoje 1.500 colaboradores na nossa planta, né? Só empregados diretos são mais de 1.300. Só para você ter uma ideia, são mais de 3.000 pessoas só no nosso convênio médico, né? Entre os titulares e os familiares dessas pessoas. Então, só aí já é uma contribuição direta. Então, tem essa contribuição do crédito educativo que eu comentei com você. É um grande incentivo. Que é um grande incentivo, tanto na questão da cultura e na questão do aprimoramento, para que a pessoa possa se desenvolver e estar galgando coisas melhores, né? Ou mesmo culturalmente melhor. Então, todos os nossos programas, eles estão em conjunto, eles trabalham junto com o que a empresa tem como estratégia, que assim, ninguém faz nada de graça. A empresa faz isso porque um clima agradável, ela traz retorno, né? Pessoas felizes e satisfeitas produzem mais e produzem melhor, né? Então a empresa não faz isso por acaso, né? Então todas essas ações, e em contrapartida, é uma forma de ajuda, sim. Vou dar um exemplo para você, a nossa preocupação é tão grande, Cláudio, poucas empresas fazem isso. Quando eu entrei na TechFill, eu não acreditei, né? Uma vez por mês a nossa produção, todos os supervisores param, nós chamamos de mini fábrica, né? Nossa produção é dividida por linhas, nós chamamos de mini fábrica lá internamente. Uma vez por mês a produção ela para, fica todo mundo no auditório por linha. 1 hora é falado de indicadores, o que foi bom no mês anterior, quais são as metas do mês seguinte, o que precisa melhorar, algumas outras ações, pode ser ações do RH ou de qualquer outra área da empresa. Então, assim, que empresa que para uma vez por mês a sua produção 1 hora só para poder passar a mensagem. Então, isso daí é respeito pelas pessoas, né? Muito. E mais um detalhe, muitas empresas fazem pesquisa de clima e avaliação de desempenho, que são programas básicos aí de uma estrutura de RH, simplesmente por fazer. Não pode ser assim. Não sei, simplesmente, então assim, depois a pesquisa de clima, uma vez por ano, depois que é realizada essa pesquisa de clima, nós avaliamos ponto a ponto, fazemos a crítica de cada ponto e trabalhamos em cima dela. Então, isso é ouvir as pessoas. Então, quando você me pergunta o que de fato a TechFill faz pelas pessoas, eu diria para você que é entender quais são as necessidades dela e na medida do possível, tentar atender a todos eles. É óbvio que não é possível fazer tudo, porque cada um tem um sonho, cada um tem uma história de vida, cada um tem a sua expectativa. Então, assim, é óbvio que você não consegue atender todo mundo. Mas, de uma maneira geral, eu costumo dizer assim para as pessoas que trabalham comigo,
eu só vou falar não quando a resposta for não. Tá. Né? Então, assim, o que for possível fazer para ajudar ou de alguma forma atender as pessoas, a gente vai fazer. Legal. O que também não pode se tornar, na minha opinião, assistencialismo. Tá? Você tem que fazer algo de coração e algo que agregue valor para as pessoas. Porque também o RH ele não pode virar um muro de lamentações. Né? Ele tem que ser um setor que eleve as pessoas e não que simplesmente ampare. Na minha opinião, não é essa a principal função do RH. Legal. Poxa, maravilha, muito fantástico, né? É um tema importante esse nosso, né, Dirceu? E eu espero que possa contribuir bastante aí com a nossa audiência, né? Dirceu, o mundo passa por transformação, mudanças tecnológicas, políticas, e aí, Dirceu, as pessoas ficam um pouco ansiosas com as mudanças, né? Tem os seus anseios, muitas têm aquela zona de conforto, e quando vem algo novo, ela fica já, né, anestesiada. Assusta, né? Assusta, né? Então, assim, Dirceu, no papel do RH ou de gestor, né, como conduzir essas pessoas para realmente trazê-la para o lado de vocês? Cláudia, assim, eu costumo dizer que os desafios eles são enormes e a cada dia estão sendo cada vez maiores, né? Existe o desafio de você fazer cada vez mais com menos, né? São tecnologias que são introduzidas nas nossas vidas de uma maneira muito natural. Tem a juventude que está chegando no mercado de trabalho, que já nasce já com a tecnologia no DNA. Nós temos pessoas mais experientes que já estão há mais tempo no mercado, que estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, assim, tem de tudo um pouco, né? O papel do RH é ele tentar conciliar tudo isso, fazer com que a gente consiga, fazer com que as pessoas consigam entender esse novo mercado e serem introduzidas. Eu vou te dar um exemplo, né? Hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta muito simples, né? Uma ferramenta que todo mundo utiliza. Nós temos aplicativos que nós estamos implantando dentro da nossa estrutura voltada ao RH, que muita gente ainda tem dificuldade de lidar. Então, assim, para o jovem, o aplicativo é só mais um. Para quem nunca estava acostumado com essa tecnologia, pessoas de 50 anos de idade, 55 anos de idade, pessoal um pouco mais humilde, digamos assim, a gente tem que introduzir isso e ajudar e orientar. Mas não é só isso, né? Vou falar especificamente da área trabalhista, né? Se você for olhar na última década, assim, são inúmeras mudanças que ocorreram. Se você olhar lá no início por volta do ano 2013, 2014, veio o e-social, né, que é a escrituração da folha de pagamento, que durou durante muito tempo e até hoje ainda tem aí os seus resquícios, né? Deu muito trabalho, né, para a implantação, as pessoas tiveram que se adaptar. Depois, logo em seguida, veio a desoneração da folha de pagamento do governo Dilma. Logo depois, veio a reforma trabalhista do Michel Temer, né? E aí o STF se metendo, algumas coisas podia, outras não podia, uma bagunça enorme. Aí veio o governo atual, né, o governo Bolsonaro, que inclusive eu vi ontem numa matéria que foi o recordista, né, nunca teve tanta medida provisória no curto espaço de tempo igual teve no governo Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, uma coisa bem curiosa que aconteceu os dias atrás, no dia 1º foi editada uma medida provisória que correlacionava o Covid à doença do trabalho. No dia 2 veio uma outra medida provisória tornando essa medida sem efeitos. Muita gente, muito profissional de RH nem sabe nenhuma das duas, né? Tão rápido que a coisa aconteceu. Então, assim, é tudo muito louco. Só que aí, Cláudio, tem alguns detalhes. Hoje, o profissional de RH ele tem acesso a muito mais informações do que tinha, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, né? Tá. Hoje nós temos a internet, que se for bem utilizada, ela consegue dar uma grande ajuda. E nós temos inúmeros outros contatos aí, grupos de recursos humanos. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos grupos de recursos humanos e hoje eu tenho contato com mais de 100 empresas e com mais de 200 profissionais de RH, de todos os gabaritos possíveis, pessoas que inclusive são referência para mim, né? Além desses grupos, nós temos instituições, associações sérias dentro do nosso município, né? Vou falar de duas delas, que eu acho que são as duas principais, tenho certeza que são. O Intercel, né, que é uma associação de mais de 45 anos. Para você ter uma ideia, as empresas contribuem lá com um valor simbólico ao longo do ano, salvo engano, é um salário mínimo por ano, e tem acesso a uma série de informações, encontros com palestras de pessoas trazendo os temas relevantes, participação em eventos externos como Conar, Escape 60, que muitas vezes só esses eventos por si só, se você fazer a conta, ele já paga já o investimento que você fez ao longo do ano, né? Pesquisas de benchmarking que são realizadas, então assim, você tem um acesso muito grande de informações através desses grupos. Um outro grupo também
tão importante como, só que com uma característica diferente, eu sempre falo que os dois se completam, é o grupo de recursos humanos do CIESP, né? É um outro grupo muito importante também, com um viés diferente, mas tão importante quanto, além das redes sociais, né? Hoje você vai no Facebook, você tem grupo de social, você tem grupo de todas as esferas possíveis de desenvolvimento humano que você consegue colocar mais acessível. Então, assim, o profissional de RH ele tem que estar antenado a esses meios, senão ele vai ficar à deriva. Legal, bacana, Liceu. Boas dicas aí, viu? Pessoal, nós vamos aí para um breve intervalo. Fiquem com a gente, que na volta vamos estar com a poderosa, a querida Leila Naval. Fique aí, não sai daí, gente. Olá, comerciante, trago aqui para você uma grande novidade para o seu comércio, para o seu produto. É o comércioguarulhos.com.br. O comércioguarulhos.com.br é um portal para você divulgar o seu produto e o seu serviço. E o que é melhor, pelo comércioguarulhos.com.br você não terá nenhum custo e com toda uma equipe preparada com estúdios para você vir aqui, trazer o seu produto e vender mais. Então se cadastre, entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro Marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site. Tá esperando o quê, meu amigo? Vem para cá. O Sim Comércio se preparou, tem equipe especializada em marketing e em geração de conteúdo. Portanto, olha, de início, comércioguarulhos.com.br, traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um programa RH em Revista e a pauta de hoje é os desafios da gestão de recursos humanos. E o nosso convidado é o Dirceu, gestor de RH da Techfil. E a Techfil está entre as 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S.A. Pessoal, daqui a pouquinho a Leila Naval vai entrar via link ao vivo. Estamos aguardando aí a Leila e daqui a pouco ela chega aí com a gente aí, tá certo, pessoal? Mandem perguntas, comentários, participem aí com a gente, tá certo? Dirceu, a gente vinha aqui então falando dos desafios, né? Do RH tal, gestão. E eu sempre gosto de falar que a empresa tem a sua missão ou o seu propósito, tá certo? Todas as empresas têm, não aquelas que colocam só na plaquinha, Sim, sim. mas aquelas que realmente acreditam na sua missão, no seu propósito, tá? E nós sabemos também, Dirceu, que os colaboradores, as pessoas, também têm os seus propósitos individuais. Sim. Tá? E aí, a pergunta, como que no papel de RH ou de gestor, a gente consegue alinhar esses propósitos, tanto o propósito da organização, como os propósitos das pessoas? Sim, eu assisti semanas atrás uma entrevista sua com o Maurício Colin, né? E ele comentou, vou pegar esse gancho porque eu achei bastante curioso, ele comentou que durante a pandemia na empresa que ele é sócio, ele precisou demitir algumas pessoas e depois houve a possibilidade de recontratar essas pessoas. E muitas delas não aceitaram voltar porque estavam recebendo seguro-desemprego, né? Então assim, Cláudio, respeito, é óbvio a opinião de todas, mas não concordo, tá? Então é muito importante que o processo seletivo ele já seja feito de uma maneira muito cuidadosa para que você traga para a sua empresa pessoas que realmente estão conectados com aquilo que a empresa tem
de meta, que ela tem de objetivo, que ela tem de estratégia, né? Então, assim, já começa no processo seletivo. Sim. Desculpa, esses profissionais que recusaram o retorno ao trabalho para trocar o seguro-desemprego, é porque são pessoas que trabalham única e exclusivamente por um salário, e não por um propósito, né? Então, algumas instituições já criam uma certa barreira, e eu, na minha opinião, com uma certa razão, tá? Eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem os porquês, mas pelo que ele me colocou foi muitas pessoas, não foram uma ou duas, né? Então acho que isso não é bacana e a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Bom, e a segunda, as ações, a contribuição que o gestor, que o RH é você fazer todas as ações que vai trazer algum retorno para a pessoa, né? Obviamente, todo mundo, além de ter um propósito para trabalhar, também é necessário que ela tenha um retorno para a sua vida, para um retorno financeiro. E as ações do RH propriamente, ela tem que ser todas voltadas para o negócio da empresa. Então não adianta eu criar um programa qualquer que simplesmente vai investir o tempo das pessoas, investir o tempo dos profissionais de RH, mas não vai agregar valor nenhum para a empresa. O que adianta eu criar uma área de treinamento e fazer um treinamento lá de como monta cadeiras, né? Sendo que a empresa que eu trabalho fabrica filtros, né? Então, assim, os propósitos, todos eles têm que ser voltados ao negócio da empresa. Então, nós temos uma área de treinamento técnico, por exemplo, todo mundo que vai trabalhar na nossa produção, ele tem no primeiro dia uma integração, onde passa por todas as áreas para conhecer a cultura da empresa, as normas, os benefícios, qualidade, segurança do trabalho, mas no segundo dia, todos eles, sem exceção, participam de um treinamento técnico para saber o processo de produção de um filtro, como isso funciona, e ainda assim, depois disso, eles passam por 3 meses por adaptação no período de treinamento. Então, assim, as ações todas têm que ser voltadas. E o perfil das pessoas, eles têm que estar dentro das características da empresa. Assim também, a gente sabe que o desemprego no Brasil é muito alto, muitas pessoas querem estar empregado, né? Não simplesmente procuram uma empresa que melhor se encaixa às suas características. Mas quando possível, quando eu vim na TechFill, voltei para Guarulhos, né? Eu estava trabalhando em São Paulo na ocasião, eu recebi 3 propostas simultâneas, né? Para trabalhar em 3 grandes empresas, né? Eu imagino que eu fiz a escolha certa, mas as outras empresas também eram grandes empresas. Por quê? Porque eu pesquisei sobre a TechFill, vi que era uma das melhores empresas e falei, não, é um desafio que eu quero para mim. Então, assim, eu acho que os desafios têm que ser conectados, né? Tanto aquilo que a empresa busca, como aquilo que as pessoas querem também. Poxa, isso aí você falou muito bacana mesmo, né? Mas você citou uma coisa que eu achei muito interessante, né, Dirceu? Essa questão do alinhamento do propósito começa lá no recrutamento e seleção. Sim. Né? Sim. Porque lá onde você já vai colocar, você vai alinhar mesmo ali as expectativas, né? Cláudio, nós tivemos alguns exemplos recentemente que em meio a essa crise, essa pandemia que ninguém estava contratando, e nós, graças a Deus, voltamos a contratar a partir do mês de julho, algumas pessoas declinaram, falaram, não, o horário de trabalho é muito puxado. Eu falei, Cláudio, não dá. Aí também parece que tem pessoas que procuram emprego para não achar, né? Então, assim, as pessoas também têm que se ajudar, né? Isso é bem interessante mesmo. Mas bacana a sua dica, viu? Pessoal, vou chamar aqui o Rodrigão para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Rodrigão, é com você, Rodrigão! Na verdade, tem uma pergunta, mas eu queria aproveitar, Dirceu, dar parabéns para você pelo que você fez lá na TechFill, por incluir o filho do seu colaborador dentro da empresa. E a empresa abrindo as portas para os filhos deles lá, conhecer o ambiente de trabalho dos seus pais lá. Parabéns por essa iniciativa. Bacana. E uma outra coisa que você falou da tecnologia de filtros da TechFill, o nome TechFill é tecnologia de filtros ou não? Olha, essa é uma pergunta. Depois eu faço a pergunta daqui que fizeram, isso daí é uma curiosidade minha. Olha, quando eu tenho que falar o nome para alguém, eu sempre faço essa associação, tá, Rodrigo? Mas, sinceramente, eu não sei. Essa resposta eu não sei. mas eu imagino que tenha relação. Legal. É a pergunta, olha lá, da Priscila. Dirceu, cite algumas competências necessárias para os profissionais do presente e o futuro. Bom, eu acho que, primeiro, eu falei agora há pouquinho de você estar antenado em tudo que acontece, né? As competências que valiam no passado, talvez daqui a um tempo já não valerão mais, né? Então, essa já é uma coisa que as pessoas têm que estar antenadas. As coisas estão mudando muito rapidamente. Eu dei o exemplo do E-Social, por exemplo, quem atua na área trabalhista. Quem se falava de E-Social há 10 anos atrás, né? Agora, além das competências, Rodrigo, Cláudio, eu acho que as pessoas têm que ter o interesse, sabe? Tem que ter o comprometimento com a sua profissão.
eu vejo muitas vezes as pessoas têm oportunidade de participar de uma palestra oferecida por uma universidade, ou oferecida por um Intercel, ou por um Ciesp, ou qualquer órgão que sejam, e às vezes não vão porque à noite prefere estar no Netflix ou prefere ir para um happy hour. Então o que eu percebo às vezes é que as pessoas, não, eu estou de passagem na empresa, né? Só que assim, as pessoas esquecem que na maioria das vezes o comprometimento dela não é só com a empresa que ela trabalha. A empresa ela é passageira, né? Alguns ficam mais tempo, alguns ficam mais tempo. Mas a profissão dela é uma coisa que vai ficar para sempre. Então assim, estudar, participar de curso, ter uma rede de networking que vai de alguma forma ajudar em algum momento. Isso tudo vai ajudar a desenvolver competências para poder estar tendo uma boa carreira. Então assim, existem pesquisas recentes que mostram que a maioria das funções do futuro ainda nem existem. Verdade. Né, num curto espaço de tempo. Então é muito difícil você falar de quais competências exatamente são, porque são inúmeros, cada um dentro da sua área. Quem trabalha na área trabalhista tem que ter domínio da sua rotina trabalhista. Tem o People Analytics, né, que é uma tendência, né, você cada vez mais fazer um mapeamento das pessoas, entender quais são as necessidades das pessoas, para você ter uma boa, para que a coisa flua dentro da sua organização. Então, a principal competência, acho que é ouvir e estar atento às novidades, às mudanças. Poxa, bacana. Não. Atenção, né? Ouvir, né? Ouvir e estar atento, né? E não se acomodar, Cláudio, porque o ser humano, por si só, tem uma natureza de se acomodar com a situação, e se ficar nisso, assim, a coisa está acontecendo muito rápido, não dá para ficar parado, não. Mas uma coisa que eu vejo muito, que eu vejo até como importante, né, Dirceu? Uma das competências que acho que é para qualquer profissional, eu acho que é a inteligência emocional, né, Dirceu? Sim, que está dentro. A inteligência emocional, você saber lidar com as diferenças, você entende, por isso que eu comentei do People Analytics, que é uma tendência, né? É uma forma de você fazer o mapeamento e entender as características de cada um, né? E a questão do autoconhecimento também, né? Você se conhecer para saber até onde você pode ir, que nem eu sei quais são as minhas qualidades, mas eu também sei quais as minhas limitações. Talvez eu morra e não consiga suprir todas elas, mas acho que o nosso desafio é cada dia mais tentar evoluir, né? E a inteligência emocional, o autoconhecimento é fundamental, Cláudio, sem dúvida nenhuma. Sim. Uma outra, o pessoal também fala bastante, né, Dirceu, que além da inteligência emocional, é a inteligência analítica. Sim, né? sim. Que realmente é a questão de estar conectado com as análises de dados. Exatamente, né? Então, e isso é fundamental, você fazer um mapeamento, né? Porque assim, não adianta você ter a informação e não saber o que fazer com ela. É o exemplo que eu dei da pesquisa de clima. Não adianta você fazer uma pesquisa de clima, tá bom, você tabula, tá tudo bonitinho. Olha, a maioria dos nossos colaboradores entende que isso não tá legal, que aquilo outro não tá legal, mas e aí? Você não vai fazer nada? Então não adianta você ter a informação, mas você não trabalhar com essa informação, né? A gente brinca lá internamente, conhecer o seu público, né? Você já fez um mapeamento dentro da sua empresa? Você sabe quantas pessoas têm menos de 18 anos, quantos são maior de 18 anos, quantos são acima de 50, quantos 50, quem é aposentado, quem não é aposentado, quem tem ensino superior, quem não tem ensino superior. Isso tudo são dados que você coleta e você consegue em algum momento, através dessas informações que você extrai, trabalhar elas e atuar em cima delas, né? Porque também assim, você colher os dados e não fazer nada... também não resolve nada, né, Dirceu? Nada. Você colhe, os dados estão na sua mesa, os dados ali, e aí? Absolutamente nada, absolutamente nada. Legal, Dirceu. Dirceu, qual a sua opinião sobre a diversidade no ambiente corporativo? Cláudio, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre diversidade, tá? Eu sou um pouco assim mais crítico em relação a cotas, esse tipo de coisa. Tá. Primeiro que assim, cota de aprendiz e cota de PNE, de portadores de necessidades especiais, não é diversidade, tá? É óbvio que através dessas cotas você pode fazer um trabalho de inclusão. Tá. Por exemplo, um aprendiz que entra na empresa, que é o primeiro emprego, você pode fazer todo um trabalho de formação desse jovem, você pode ajudar na educação, na formação dele e fazer com que no futuro ele tenha outras oportunidades internas na empresa, ajudar, né? Eu sei que isso não é uma obrigação da empresa, é uma obrigação que também de casa, mas ajudar a formar um cidadão melhor, né? Então tem vários trabalhos de inclusão. O PNE, nós temos lá mais de 60 PNEs na empresa, né, portadores de necessidades especiais, a grande maioria são surdos e mudos.
Não adianta você simplesmente colocarem eles lá. Se você não fizer um trabalho para que as pessoas saibam se comunicar em Libras, um trabalho de comunicação visual para que eles consigam ser entendidos, para que eles tenham as mesmas oportunidades, né? E um outro detalhe, né? Eu sou muito crítico, a empresa é igualdade de gênero, né? Tem muito homem ou porque nessa função só pode homem? Isso daí é coisa do passado, né? As coisas que antes o homem fazia, hoje a mulher faz, às vezes até melhor, né? E também não adianta você brigar por uma causa de gênero, Cláudio, eu vou brigar porque a empresa tem 70% homem, tem 30% mulher, eu acho que esse número tem que ser igual. Mas por que tem que ser igual? Eu acho que a coisa tem que ser uma coisa natural, né? Se você faz uma coisa muito direcionada, eu acho que é uma atitude feminista, uma atitude feminista, né? Digamos assim. Então, da mesma forma que eu repudio o machismo, eu também repudio o feminismo, né? Então, acho que o femismo, perdão. Então, eu acho que a diversidade é importante, só que ela não pode ser uma bandeira única. Tá? Você tem que falar de raça, você tem que falar de nível de instrução, que não importa se for numa escola pública, numa escola privada, numa faculdade pública, numa escola privada. Eu acho que o mix tem que ser uma coisa importante. Você falar de diversidade defendendo uma única bandeira, eu acho que é uma forma disfarçada de você praticar um preconceito. Poxa, bacana, né, Eliseu? E realmente, a diversidade é importante, né, Eliseu? Até nesse contexto mesmo, quando a gente fala de diversidade, né, se fala muito também disso em relação à diversidade cognitiva, né, que é a questão das diferenças de ideias e opiniões. O que você acha em relação a isso? Dentro de uma empresa, a diversidade cognitiva, que é você ter ideias e pensamentos diferentes. Como que você vê isso no papel de gestor ou no RH? Cláudio, é a mesma coisa que vamos imaginar que você é casado e casa com e a sua esposa seja exatamente, pense exatamente igual a você, tem as mesmas características. Não dá certo. Você tem que ter pessoas diferentes para poder fazer com que a coisa flua, né? Que a coisa oxigene, né? Digamos assim. Eu acho que, sendo de uma maneira respeitosa, eu acho que é extremamente importante você ter pessoas que se posicionem. Eu, particularmente, assim, gosto que as pessoas se posicionem. Eu acho o silêncio uma coisa terrível, né? Você está dentro de uma reunião onde algumas pessoas falam e outros ficam só em silêncio. Eu acho que o silêncio é uma coisa que corrói, né? Tanto para quem está ali ouvindo, né? Quem está do outro lado falando, interagindo, e para outra pessoa que não está podendo se comunicar, né? Então, acho que você ouvir e você poder se expressar é algo extremamente importante. Então, assim, tem que se posicionar, de uma maneira respeitosa, mas tem que se posicionar, né? Agora é aquela história, né? Alguém vai falar alguma coisa, você fala, não concordo. Aí não é bem por aí. Por que você não concorda? Argumente. Né? Não seja um crítico por ser crítico. Seja alguém com opinião e muitas vezes volte atrás quando for necessário também, né? Sim, flexibilidade. Né? Exatamente, né? Não existe ideia ruim, né? O ruim é não dar ideia, né? Exato. E a gente sabe que no ambiente corporativo é fundamental, né? Poxa, ter ideias, né? Que nem você falou aí, o casal, ter ideias diferentes, poxa, para se complementar. Tem um ditado que é muito comum que as pessoas falam, você pode trazer ele para os dois lados, né? Quem é visto não é lembrado, né? Tem os dois lados. Quem não é visto não é lembrado, tanto do lado positivo e também do lado negativo, né? Então, se a pessoa não se posiciona, também acaba, muitas vezes, perdendo oportunidades. Mas legal, Eliseu. Então, eu acho que é bem válido mesmo dar essa oportunidade para as pessoas trazer suas ideias, opiniões, né? Eliseu, nome de trabalho, né? Eliseu, com relação ao clima organizacional, qual seria um ambiente adequado para ter um clima adequado e favorável? Primeira coisa é um clima de respeito. Respeito. Né? Um clima de harmonia, onde as pessoas entendam, né, umas às outras e tenham principalmente comprometimento. Só que para tudo isso acontecer, é preciso que você faça todas aquelas ações que eu comentei ao longo aqui do nosso bate-papo, trazendo programas que você traga, as pessoas entendam e motivem essas pessoas, né? Eu acho que a transparência é tudo, né? Meses atrás a empresa estava num cenário muito ruim por conta da pandemia. De 2 meses para cá o cenário melhorou. Então, se está ruim, explica o porquê está ruim. Se melhorou, fala, tá bom, e vamos junto atrás dos nossos objetivos, né? Então, eu particularmente sou muito a favor da transparência, tá? É óbvio que existem alguns limites, né? Mas dentro do possível, eu acho que a transparência ela tem que ser priorizada, né? Acho que tem que ser dito a verdade para que as pessoas realmente se sintam incluídas e sejam participativas nas decisões. Tá, transparência, poxa, bacana, né? Pessoal, o nosso programa está aqui ao vivo, né? Vou perguntar aqui para o meu diretor. A Leila está para entrar aí, a Leila Navarro, mas eu quero saber do meu diretor, Ari Júnior. Ari Júnior, como que está a Leila? Ela já está aí para entrar ou ainda não?
nós não vamos conseguir que ela entre hoje, senão a gente pode convidar no próximo programa. Tá? Fico na guarda aí, meu diretor. Estamos ao vivo, né, Dirceu? E é isso, né? Uma pena, né? Mas faz parte. Né? Então, bacana. Dirceu, você falou um pouco da... Eu tenho uma curiosidade. A Intercell, onde que é a base dela, né? Da Intercell? A Intercell ela tem uma base virtual, né? Nós temos os nossos patrocinadores. Posso citar os nomes, Cláudio? a Trilha, a Unimed, a Cicobi, né? Normalmente os nossos encontros presenciais acontecem no auditório da Trilha e esporadicamente no auditório da Unimed, né? Esse ano, alguns encontros foram comprometidos por conta da pandemia, temos um projeto de fazer alguns encontros agora de maneira virtual, mas normalmente eles ocorrem no auditório da Trilha e no auditório da Unimed Guarulhos, né? E o grupo do WhatsApp também, que a gente tem uma interação, né? Nós temos um grupo da coordenação, no qual eu faço parte, que a gente também sempre está discutindo, trocando ideias e sempre pensando no melhor, né? O legal do Intercell é a independência dele, né? Ele não tem interferência política, não tem interferência de qualquer natureza, né? Ele é um grupo exclusivamente voltado a recursos humanos, né? Então, quem não conhece, Cláudio, eu até peço, procure lá nas redes sociais Intercell, o Ciesp também é a mesma coisa, ou se preferir, procure no meu LinkedIn, Dirceu Ferreira Lima Neto, pode me pedir o contato, que eu vou estar dando mais informações de como fazer parte desses grupos, tá? Eles ajudam e muito. Não dá para sobreviver hoje um profissional de RH sem network. O network realmente é fundamental, né? Dizer, pessoal, que o programa é ao vivo, a nossa querida Leila Navarro não conseguiu entrar via link, poxa, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Leila, um beijo no seu coração e tamo junto, tá certo, Leila? A Leila, na verdade, pessoal, vai ter um evento aí também que ela vai estar aí até... Procure a Leila nas redes sociais, né? Vai ter um evento no dia 1º de outubro, um evento maravilhoso. Procure a Leila Navarro, o Marcelo Ortega e vamos então, numa próxima oportunidade, a Leila vem aqui com a gente aqui. Tá certo, Leila? Dirceu, diante desses desafios que tem no RH, dessas adversidades, qual a dica de ouro que você deixa para a nossa audiência no papel de RH, de gestor? Cláudio, eu acho que teriam várias dicas, mas acho que a principal delas é que nós, profissionais de RH, não possamos perder a nossa essência, né? Vou dar um exemplo para você. Quando eu falo de essência, é o respeito pelas pessoas, não esquecer as nossas origens, né? Não esquecer aonde a gente começou, né? Porque é muito natural quando você começa na RH, você ir galgando coisas maiores e é natural que você cresça, né? E muitas pessoas às vezes acabam esquecendo dessa trajetória toda e quando chega em determinada posição, começa a criar uma certa soberba ou arrogância, não sei qual seria a melhor expressão, né? Primeiro que a gente nunca esqueça das nossas origens, né? Então, assim, desde um respeito, se você marcou uma entrevista com um candidato às 9h, que atenda ele às 9h, né? Se o candidato foi aprovado, óbvio que você vai dar o retorno. Se ele não foi aprovado, o retorno tem que ser dado da mesma maneira. Se for possível, fala onde ele tem que melhorar, né? O respeito pelas pessoas, né? Eu vou falar bem rapidinho, Cláudio, eu sei que o tempo é curto, mas eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para você, uma coisa que tem outros, tá? Alguns eu posso citar, outros não, mas eu vou comentar um que aconteceu quando eu estava em busca da minha primeira oportunidade de emprego. Eu falo isso com muito conforto, porque essa empresa já não está mais em Guarulhos. Eu participei de um processo seletivo de um grande laboratório na região de Bom Sucesso e a minha irmã mais velha, ela tinha trabalhado por muitos anos lá e ela só saiu por um projeto pessoal. Então, assim, eu sabia que era uma ótima empresa, eu tinha o sonho de trabalhar lá. Eu participei de um processo seletivo na ocasião e foram 3 etapas, né? Entrevista, a primeira, depois a segunda etapa foi alguns testes lá que foi feito e na terceira etapa pediram para fazer um teste psicológico. Começou com 40 pessoas, era para uma vaga de contínuo, né? O office boy interno, né? Contínuo na época. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha certeza, eu tinha convicção assim no meu interior que aquela vaga era minha, né? Eu senti que estavam gostando do meu perfil. Na última fase ficou eu e uma pessoa. Para você ter uma ideia como isso ficou vivo na minha memória, eu me lembro até hoje o nome da pessoa e as características, né? O nome da pessoa era Fred e tinha uma característica oriental.
Na última fase, me foi pedido para fazer um teste psicotécnico, né? Aquele teste psicotécnico é onde tem alguns traços, né? Alguns traços, e você tem que dar continuidade criando a forma que você desejar. É muito conhecido aí no nosso meio. E como eu estava dentro de um laboratório, dentro de uma indústria farmacêutica, aquele traço eu fiz uma injeção, né? Uma agulha de injeção, aí eu fiz com o traço agulha e depois eu desenhei uma injeção. Aí as duas, depois que eu fiz, né, entreguei todo o meu teste, duas selecionadoras, duas profissionais do RH me procuraram, assim, com ar, assim, super, parecia que era um terrorista entrando nos Estados Unidos, sabe? Uma coisa assim, totalmente. Só que como eu tinha 16 anos de idade, eu era muito novo, eu não tinha maturidade para entender aqueles questionamentos. E ela me perguntou, mas Dirceu, por que você fez esse desenho? Eu falei, não, porque eu estou dentro de uma indústria farmacêutica e eu fiz uma injeção porque eu acho que está relacionado a medicamento. Cláudia, é muito engraçado, eu achei que eu estava abafando. Eu achei, puta, agora a vaga é minha, eu acertei na mosca. Aí passou um dia, a pessoa entrou em contato comigo, olha, Dirceu, a vaga foi preenchida por uma outra pessoa. Aí eu fiquei assim, sabe, assim, a primeira decepção, né, uma das primeiras, não lembro. Fiquei, mas eu tenho certeza que essa vaga no primeiro, depois que caiu a ficha, acho que a pergunta dela estava muito mais voltada se eu era um usuário de drogas ou coisa do tipo, do que propriamente com o processo seletivo que eu estava participando. Então, assim, esse preconceito que existe, às vezes você tirou um candidato que eu acho que tinha um potencial para desempenhar aquele trabalho e sonhava em trabalhar naquela empresa, que vai ao encontro daquilo que eu falei para você agora há pouco, né? De você procurar uma empresa que você espelha. Só que assim, foi uma frustração tão grande e a empresa não tem culpa nenhuma. São pessoas despreparadas que estavam ali ocupando aquela posição, né? Então, assim, a dica que eu dou, sejam empáticos, tá? Se coloquem no lugar das pessoas, né? Nunca percam os valores de vocês. E a outra dica foi falada ao longo da entrevista, que é o network, né? Hoje ninguém trabalha sozinho, né? Junto, eu costumo falar nos grupos de RH, que profissionais de RH eles não podem se considerar concorrentes um do outro, né? As coisas, quando tem que acontecer, elas vão acontecer independente de qualquer coisa. Nós temos que ter parcerias, né? E junto, com certeza, a gente é muito melhor do que sozinho. Poxa, gratidão, Dirceu. Deixa as suas considerações finais aí. Bom, eu agradeço novamente o convite, e Cláudio e Rodrigo, fico à disposição de vocês, vai ser sempre um prazer falar de recursos humanos, né? A colega que fez a pergunta aí também pelas redes sociais, se quiser me procurar nas redes para se aprofundar um pouco mais, eu terei um enorme prazer, eu sei que o tempo aqui é curto, e quem quiser me procurar no LinkedIn, Dirceu Ferreira Lima Neto, estou lá à disposição para trocar experiência e ajudar e aprender também com todo mundo. Muito obrigado. Poxa, foi uma honra ter sua presença aqui, viu, Dirceu? Grandes dicas, grandes sacadas aí, ajudou muito a nossa audiência, tá? Muito obrigado, o prazer foi meu. Gratidão. Pessoal, bom, primeiro para vocês também me encontrar nas redes sociais como Cláudio Luve. Eu, como todos os programas, eu gosto de deixar no final dica de livro, né? E hoje são 2 livros. Um que é da Leila Naval, que é Virar o Jogo, né? Infelizmente, por problemas técnicos, ela não conseguiu entrar, mas vai ter oportunidade, né? Virar o Jogo, de Leila Navarro. E o outro, pessoal, é de um grande amigo que nos deixou há poucos dias, que é o Tom Coelho, né? Quem acompanha nas redes sociais sabe dessa grande pessoa que foi o Tom Coelho. Deixou legados incríveis. E eu sempre considerei ele, além de amigo, irmão, né, com dicas que ele me deu. Então, assim, eu termino o programa deixando essa dica do livro que chama... Que foi o último, na verdade, pessoal, foi o último livro do Tom Coelho. 6 meses de vida. O que você faria se tivesse apenas 6 meses de vida? Tá? Então, eu deixo aqui, então, como uma dica do grande irmão Tom Coelho, que está com Deus, está descansando. E a minha homenagem para ele, inclusive. Tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês aqui. Tá certo, gente? E com você, Rodrigão! Dirceu, muito obrigado pela participação em nosso programa. Parabéns por você ser o gestor de RH e fazer essa inclusão dos filhos dos seus colaboradores na sua empresa. De abrir a porta da TecFil para que os filhos entrassem e saber e acompanhar o ambiente de trabalho do seu filho. Parabéns, mais uma vez. A Leila Navarro não conseguiu entrar ao vivo no nosso programa, porém ela deixou um depoimento
do evento que ela vai fazer no dia 1º de outubro em São Paulo. Leila, muito obrigado pela sua participação. Oi, Cláudio, obrigada a você e o RH em Revista por me dar esse espaço para eu poder falar dessa coisa inédita que vai acontecer aqui em São Paulo, pertinho aí de Guarulhos. O primeiro drive-in épico, no dia 1º de outubro, é o dia do vendedor, e nós vamos celebrar de um jeito muito especial. Você que está morrendo de vontade de participar de um evento, aqueles eventos, gente que contamina, que a gente sai de lá todo mundo energizado, com vontade de vender, enlouquecido, porque dia 1º de outubro é o dia do vendedor, né? E quem precisa vender? Todo mundo, desde a portaria da fábrica até a presidência, nós temos que estar vendendo. E nós vamos estar fazendo um evento num drive-in aqui em São Paulo. Gente, vai ser genial. Marcelo Ortega e Leila Navarro, palestra show, mas num drive-in onde você tem toda a segurança, sai da sua casa de carro ou da empresa de carro, chega até o drive-in, não sai do seu carro só para ir para a toalete e voltar se precisar, e vai assistir um show, tem uma experiência drive-in e ver 2 palestras, shows fantásticos. Eu te aguardo lá, vai ser fantástico, nesse dia 1º de outubro. Entre nas minhas redes sociais e você vai ter tudo lá. Leila Navarro Oficial, um beijo. Este foi mais um programa RH em Revista. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa.